diretamente para a palavra de Deus, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, é o subtítulo da nossa campanha sobre portas abertas. Semana passada eu estive aqui e nós falamos um pouco que tem diversos tipos de portas. Verdade. Mas a porta específica da igreja de Filadélfia, ela tem um significado, e é isso que nós vamos aprender hoje. Verdade. Marcos capítulo 4 fala sobre a parábola do semeador. Eu vou ler e a igreja acompanha. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, porém toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas logo lhe saiu o sol e queimou, e como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e ela não deu fruto. E a outra parte caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí nos versículos, pode se sentar. E nos versículos a seguir, as pessoas começam a interrogar Jesus, porque não entenderam o que Jesus estava dizendo por aquela parábola, e então Jesus começa a explicar. Hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de crente que vive dentro da igreja. O primeiro tipo de crente, ele está descrito lá no versículo 4, e a explicação dele está lá no versículo 15. Fala o seguinte, qual é o versículo 4? E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do... Então vieram as aves do céu e a comeram. Nesse momento, Jesus estava dizendo que há uma geração de pessoas dentro da igreja que ouve a palavra de Deus e rejeita. Ela ouve a palavra de Deus, mas permite que Satanás, que são as aves, aqui simbolizando as aves do céu, vem e rouba aquela semente. Quem é o semeador? Jesus. E o que é a semente? A palavra. E o que é essa terra? Somos nós. Então, quando Jesus ele falou por parábolas, é porque ele queria dizer de uma forma simples, para que todos entendessem, usassem coisas que nós pudéssemos visualizar e imaginar. Então, se eu fosse falar sobre o reino de Deus, como Jesus falou, ele se assemelhou a uma criança. E aí nós vemos a pureza da criança. Então nós sabemos que o reino de Deus ele é puro. Então Jesus ele usou as parábolas justamente para simplificar o entendimento daquela grande multidão. Porque por onde Jesus passava, andava junto com ele uma grande multidão. Tinha pessoas de intelecto grande, de um intelecto maior? Tinha pessoas analfabetas? Também tinha. Tinha pessoas que tinham entendimento, tinha escribas? Tinha. Mas tinha pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre o reino de Deus. E numa época que a palavra de Deus ela era tão escassa no meio do povo,
que as pessoas que tinham acesso à palavra de Deus eram apenas aquelas pessoas estudadas, de alta posição, sacerdotes, ou aqueles que tinham uma linhagem, né, sacerdotal. Então Jesus ele veio para lançar a semente, lançar a palavra no meio do povo. E quando ele se deparou com aquela multidão, ele olhou para aquela multidão e viu dentro dessa multidão esses 4 tipos de pessoas, 4 tipos de gerações que vêm sendo vistas até hoje em nosso meio. Então, o primeiro tipo de pessoa é aquelas pessoas superficial. Elas estão na beira do caminho. Elas não vão no caminho. Elas não estão no caminho. Elas só estão à beira do caminho. É uma pessoa que não tem visão espiritual. Por quê? Porque ela só está na beira. Ela só está tá perto. Tá quase, mas não tá lá. E às vezes nós somos esses tipos de pessoas. Nós ficamos aonde? Na beiradinha. Para ver se a gente consegue uma fatia do bolo. Vê quando tem um aniversário. As crianças fazem o quê? Fica tudo na beiradinha da mesa assim, não é? Para conseguir um pedacinho de bolo, para conseguir um docinho. Assim somos nós. Queremos pegar os pouquinhos, os pedacinhos, né? E aí a Bíblia diz que as aves dos céus veio e levou aquela semente. Jesus ele lança a semente em todos os cultos. Quando você acorda, o que você faz primeiro? Vamos dizer, abrir o olho, né? Verdade. Abriu o olho, mas você abriu o olho por quê? Porque foi permissão de Deus. Naquele momento Jesus já está falando com você. Só pelo fato de você abrir os olhos, você ter a oportunidade de abrir os olhos, Jesus já está lançando uma semente na sua terra. E a sua terra é a sua vida, o seu coração. Só que a gente não percebe. Só que a gente não se dá conta da grandeza que é o simples abrir dos nossos olhos. E aí nós ficamos ali, ó, na beiradinha. Não vou orar hoje não, porque o pastor vai orar por mim, não vai? O pastor não foi levantado para isso? Para cobrir a igreja de oração? Para dar uma cobertura espiritual para os seus membros? Sim. Só que o pastor, ele está no caminho. E você vai ficar na beira do caminho até quando? Vai deixar que as aves do céu venham e roubam a semente que Jesus lançou no seu coração até quando? Esse tipo de crente, ele não cria raiz. Por quê? Porque a terra da beira do caminho é como? Dura. Porque as pessoas andam por cima dela. Pisa no caminho, não é isso? As pessoas, você vai numa estrada, você vai viajar, tem o que na lateral da estrada? Tem o que? Eu esqueci o nome, gente. O acostamento. E lá serve, para que é o acostamento? Se acontecer alguma coisa, você vai andar pelo acostamento. Você não pode ir pela estrada. E aí você fica ali, andando na beiradinha, correndo riscos, não é? Acontece acidente lá na beira do caminho? Acontece. Então nós não podemos ser esse tipo de solo, esse tipo de crente que fica só na beira do caminho, que pega a palavra, mas só superficialmente, que não tem a visão de enxergar o profundo. Precisamos criar raízes, precisamos ser enraizados na palavra de Deus. E aí o segundo tipo de pessoas está no versículo 5. São as pessoas instáveis. Vamos ler. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saiu o sol, queimou-a, porque não tinha raiz, secou. Esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que entra na igreja, ouve a palavra, a recebe com alegria, sai daqui, ó, eita, fogo puro. Mas quando chega em casa, já esqueceu. Sabe por quê? Porque não criou raiz.
não deixou a terra da forma correta para receber aquela palavra. É aquele crente que ele vive em pecado e ele acha que se ele vir à igreja e ele receber uma palavra de motivação, está tudo certo. Hoje é moda a gente ir atrás de palavras motivacionais. Palavras que nos colocam para cima. Isso é errado? Não. É errado eu querer ser motivada pelo meu líder? Não. É errado eu vir à igreja e sair alegre? Não. Mas essa palavra ela tem que se enraizar. Ela não tem que ser germinada apenas enquanto eu estou aqui dentro. Eu preciso levar ela lá para fora. Essa semente é a palavra de Deus. A gente não se prepara para vir ao culto. A gente não se prepara para adorar a Deus. A gente simplesmente vem. Porque lá eu vou receber algo da parte de Deus. Mas o culto não é receber, o culto é dar. Quando eu e você aprendermos que nós vimos à igreja para dar e não para receber, nós não seremos esse tipo de crente, esse tipo de solo estável. Um dia eu estou lá em cima, cheia da unção de Deus, outro dia eu estou lá embaixo, caído, precisando de ajuda. É errado eu precisar de ajuda? Eu clamar por socorro? Não. Mas eu não posso ter a minha fé esmorecida. Eu tenho que estar com a minha fé intacta. Eu preciso ter a visão de Deus. Eu preciso olhar e falar, opa, eu estou precisando da palavra. Eu estou precisando da semente de Deus no meu coração. Eu não posso ficar sempre dependendo do outro.